pastor. Então não esperem algo tão extraordinário quanto a palavra do pastor, mas eu estou aqui para entregar aquilo que eu trouxe, que está no coração. Amém? E já quero pedir que vocês possam abrir as suas Bíblias lá em Atos, no capítulo de número 15, e vamos estudar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho desta palavra. Capítulo número 15, no versículo 16 ao 18. Os irmãos visitantes é o Maurice, é o Netherlands. Pode ser que ele é welcome. E a irmã, vocês estão juntos, todos os três, né? Qual que é o nome da irmã? É Leila e Gerirá. Desculpa. Depois eu vou aí e vou aprender o nome certinho. Perdão. Sejam muito bem-vindos. É a primeira vez aqui, então. Sejam muito bem-vindos. O pastor Sidney, ele está na Irlanda, foi fazer uma pequena cirurgia, algo de costume, e volta já em alguns dias, se não me engano, daqui uma semana e meia mais ou menos, estará conosco. Bom, vamos então à palavra do Senhor, que precisamos ouvir e estudar. Eu pedi aos irmãos a abrirem no capítulo 15, então, de Atos, do versículo 16 ao versículo 18, está ali também, e diz assim: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. E o próximo versículo diz: para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Bom, eu quero conversar com os irmãos, quero compartilhar essa palavra neste específico versículo, falar sobre algo que é um fato estabelecido para aqueles que são cristãos, talvez para aqueles que não são cristãos ou não entenderam ainda como o Evangelho, como o Senhor lhe trabalha, como a nova aliança foi e é tratada, talvez seja um bom momento para você entender isso. O fato de que hoje, na nossa vida, no nosso tempo, depois que Jesus veio, sacrificou-se a si mesmo na cruz e morreu e depois ressuscitou, agora ele já não vive mais em tempos como esse, de quatro paredes feitas por mãos de homens. Agora o Senhor, então, ele vive no meu e no seu coração. Acredito que isso é um fato muito conhecido e bem estabelecido de todo cristão. E para aqueles que não conhecem, eu digo a você que a oportunidade de ter o Deus perfeito, o Deus tão maravilhoso, o Deus que nós acabamos de louvar e adorar como sendo alguém insondável, como sendo alguém perfeito, como sendo alguém que tem todo o poder nas suas mãos. Você tem a oportunidade de ter este Deus no seu coração, na sua vida, no seu corpo, porque a Bíblia nos fala que o corpo é o Espírito, é o templo do Espírito Santo, e aqui vive em mim e você. A Bíblia também fala que o Senhor está à porta e bate. Ele quer entrar nos nossos corações, e Ele quer fazer morada nos nossos corações. Ele não quer um aluguel nos nossos corações, Ele não quer simplesmente 2 noites nos nossos corações. Não, Ele quer uma morada permanente no meu e no seu coração. E para isso nós precisamos abrir as nossas portas. E esse então é um fato, mas eu quero falar sobre esse pequeno detalhe da vida cristã, dizendo que nós temos e somos a casa do Senhor. Mas nós estamos então lendo nesta parte de Atos, onde nós vemos que os presbíteros e apóstolos daquela época, incluindo Pedro, Tiago, João, todos que estavam ali em Jerusalém, agora estavam fazendo um concílio. E o contexto aqui é que alguns irmãos, do lado fariseu, que haviam se convertido, alguns irmãos judeus estavam querendo fazer com que os novos convertidos, que não eram judeus, também então passassem pela circuncisão e começassem a adotar todos os ritos
do judaísmo, algo que não deveria acontecer, mas eles queriam assim, e assim diziam que não seriam salvos a não ser que teriam a circuncisão. Esse é o contexto do que estamos lendo aqui. Mas de repente, então, nós vemos antes, no versículo, antes nesse capítulo, vemos, no capítulo 14, vemos também Pedro falando sobre os gentios, defendendo que não era necessário aos gentios ter e tomar os ritos do judaísmo. E vemos então Tiago vindo com uma palavra tão certeira, dizendo essas palavras que nós lemos, que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento das palavras que nós lemos na Bíblia também, em outras passagens, e ele falando, olha, está se cumprindo aquilo que já estava escrito, né? Cumprindo essas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. E nós, talvez você olhe para esse texto e não entenda como que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Como que Deus vai restaurar um tabernáculo, como se hoje ele na verdade mora no meu e no seu coração, né? Nós vemos, olhando, e é bom deixar isso bem claro, nós estamos na nova aliança. Nova aliança, é claro, como eu já falei, né, o Espírito Santo mora no meu e no seu coração. Mas na antiga aliança, o Senhor, ele tinha casas, né? Nós vemos o Senhor dando instruções na antiga aliança a Moisés, onde o primeiro tabernáculo foi criado, o tabernáculo de Moisés, a primeira casa do Senhor. No Velho Testamento, o Senhor dá uma ordem a Moisés, e naquela ordem há muitas instruções, como fazer aquele tabernáculo, como construir aquele tabernáculo, como fazer cada peça, cada partezinha do tabernáculo. Deus dá, você vai fazer assim, você vai fazer desse jeito, enfim, Deus dá várias instruções. E Deus tira então antes Israel dali do Egito, e durante este caminho Deus precisa então e quer e anseia ter uma casa ali no meio do povo de Deus, e ele começa a dar essas instruções a Moisés. E Moisés, ele pega pessoas, começa a angariar fundos, a angariar ouro, prata, todos os materiais necessários, e começa a construir ali. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas vezes nós esquecemos que nós somos filhos de Deus, esquecemos que somos também servos do Senhor, e que quando fazemos planos, quando fazemos projetos, o Senhor precisa estar nele, o Senhor precisa nos dar as instruções, porque quando fazemos projetos sem instruções do Senhor, sem planos do Senhor, sem nenhuma palavra do Senhor, a probabilidade deste projeto falhar é muito grande, ou ao menos trazer problemas para a sua vida. Então lembre-se disso quando temos algum projeto, que esse projeto seja um projeto vindo do coração do Senhor, sabe? Porque não é pelo simples motivo de que talvez no futuro possa dar algum problema, não. Mas quando há um projeto que vem do coração do Senhor para nossas vidas, o projeto do Senhor, ele virá não só com a planta para construir, mas também com a capacidade para construir, também com os recursos para construir, também com o Espírito Santo de Deus para nos ungir. E ali Deus, ele coloca o seu Espírito em pessoas que foram atraídas e separadas para aquele lugar, para trabalhar neste tabernáculo do Senhor. E aquela obra então foi concluída. Este era o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo que o Senhor desejou que fosse criado. A planta, tudo era um projeto do Senhor, tudo ocorreu de maneira correta, porque era um projeto do Senhor. A responsabilidade de execução era de Moisés e de Israel, mas nós vemos que o Senhor é que deu todas as diretrizes, todas as ideias, toda a capacitação. Nós vemos pessoas que muitas vezes precisaram ali de uma intervenção sobrenatural para trabalhar em algo ali, fazer aquelas obras de artes, né? E se há uma casa então que nós possamos dizer que Deus, ele ansiava estar, era esta casa, era este tabernáculo de Moisés. Por quê? Porque era um tabernáculo que ele mesmo projetou, que ele mesmo pediu ao povo do Senhor para construir, para que ele morasse ali no meio do seu povo. O tabernáculo ficava no meio do seu povo, e as tendas de Israel, elas eram postas ao redor ali do tabernáculo, ou seja, representando que a presença do Senhor precisa estar no centro. Mas o tempo passou, é claro, e então
vemos uma progressão ali na história, ao longo do tempo, encontramos então, agora um dia, Salomão como rei de Israel, Salomão agora reinando. Vemos que ele está construindo um novo templo. Ao invés de uma tenda, que era o tabernáculo, uma tenda móvel, onde ia Israel, aquela tenda ia junto com Israel, era transportada, havia todo um ritual para transportar aquela tenda, o tabernáculo, etc. Mas agora, Salomão está construindo um novo templo, e Salomão vem e constrói aquele templo ali, com muitas artes, com muito ouro, com um templo muito suntuoso, e provavelmente uma das maiores obras de artes de todas as eras, que nós nunca vamos conhecer, porque não sobrou nada do templo depois que foi construído. Mas ali, naquele momento da nação de Israel, Salomão estava construindo, construiu um templo que era glorioso, um templo que era maravilhoso. A glória de Israel estava ali, e então o Senhor morava naquele templo, ali onde era também separado, assim como o tabernáculo era separado na área exterior, tinha uma área interior, lugar santo, ali somente os sacerdotes podiam entrar, e também tinha o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar naquele local para ofertar ao Senhor. E era ali que a arca do Senhor estava. Porque o tabernáculo, ele abrigava a arca do Senhor, e nós vemos que a arca do Senhor era o símbolo da presença do Senhor no Velho Testamento. O tabernáculo ficava no Santo dos Santos, o templo de Salomão também no Santo dos Santos, e ali então todo um ritual, a mesma coisa acontecia. Mas novamente nós vemos progressão no tempo, progressão ali então na história, e vemos que chega o reino babilônico, vem o rei Nabucodonosor, e ele invade Jerusalém. Além de invadir, destruir, conquistar Jerusalém, destrói aquele templo ali, ordenou que o templo fosse destruído. E agora nós temos o fim então do que é chamada a segunda casa, a casa de Salomão, o templo de Salomão. E depois então de muito tempo, depois que Israel não tinha mais um templo, um local de adoração construído, um local onde a arca do Senhor poderia estar, ali então o Senhor levanta Esdras, lá da nação onde ele estava, estrangeira, e vem até a nação de Israel para reconstruir aquele templo. E esse templo então é reconstruído, e o templo de Esdras então é o templo que nós podemos oficialmente chamar como a terceira casa. Essas são oficialmente as três casas, mas nós lemos aqui que havia uma forma transitória, havia algo diferente, havia algo que estava ali no meio, que não era talvez muito notado, mas o Senhor, ele vem e nos diz, tanto em Atos como em outros livros, dizendo: olha, eu vou reerguer o tabernáculo de Davi, eu vou reerguer aquela forma transitória. E esse tabernáculo de Davi, ele era realmente um aspecto transitório, porque nos dias de Davi o tabernáculo foi levantado para trazer a arca e estar ali com ele. E é disso que Deus estava falando, aquele tabernáculo diferente, aquele tabernáculo que Davi criou. Ele está falando: eu vou reedificar aquele tabernáculo. Mas o que era este tabernáculo? Diferente de Moisés, que era uma obra de arte, diferente do templo de Salomão, que era suntuoso, que era glorioso, que o homem sozinho, no tempo de Moisés, não poderia provavelmente construir sem Deus, precisava ali de uma capacitação sobrenatural. O tabernáculo de Davi era simplesmente uma tenda, não era algo glorioso, não era algo poderoso, não era algo suntuoso, não tinha nenhuma estrutura, não tinha muito provavelmente os mobiliários que existiam no tabernáculo do Senhor, da casa de Moisés, ou no templo de Salomão. O tabernáculo de Davi abrigava única e exclusivamente a arca do Senhor no centro do tabernáculo, no centro da sua tenda. E era isso que existia, não existia praticamente nada mais. E nós não vemos nenhuma descrição na palavra de Deus falando que era cheio de obra de arte, cheio de coisas. Não, nós não vemos nada mais. Então, para que possamos entender agora por que Davi fez, precisamos entender também o que aconteceu naquele momento. Por que Davi teve que colocar a arca do Senhor em um tabernáculo, uma tenda que não era o tabernáculo de Moisés, que foi construído por Moisés?
nós precisamos entender como foi a progressão histórica da arca, né? Nos dias do sumo sacerdote Eli, que conviveu com Samuel, a nação de Israel estava em guerra, estava lutando contra os filisteus, e de repente eles perderam uma batalha, estavam na iminência de perder a guerra, e eles então disseram: vamos trazer a arca, porque a arca é a presença do Senhor. Se trazemos a arca, então nós vamos com certeza ganhar esta guerra. Eles estavam tratando a arca do Senhor, a presença do Senhor, como se fosse um mero talismã, como se fosse algo que os faria vencer, e não estavam usando ela para conhecer ao Senhor, não estavam usando ela como algo de fato para adorar ao Senhor, mas simplesmente como um amuleto, como um talismã, porque eles já haviam sido derrotados então na primeira batalha. Mas a verdade é que eles perderam aquela batalha também. A verdade é que eles perderam a batalha, e não só a batalha, eles perderam a presença do Senhor. Aquilo que era o significado da presença do Senhor foi tomado de Israel. A arca do Senhor foi tomada de Israel. Esse era o maior símbolo da nação de Israel. A maior glória da nação de Israel foi tomado, foi embora. E o impressionante para mim é como que a nação de Israel não se importou, não fez nada. O descaso com a arca de Deus, o descaso com a presença de Deus, o descaso com que aquilo aconteceu. Quando nós vemos a arca ela voltando, nós vemos que não foi por algo que Israel fez, mas sim pela intervenção divina do Senhor. Quase que espontaneamente a arca voltou a Israel, e os filisteus devolveram então a arca ali, porque eles não podiam mais conter o poder do Senhor lá com eles no meio dos seus deuses. Então a arca volta, mas ninguém mexe com ela, ninguém põe a arca no seu lugar, ninguém transporta a arca para o devido local, que é o seu tabernáculo, onde as regras, as leis dizem e que deveria estar. Aquela era o maior tesouro da nação de Israel, e a nação de Israel estava fazendo pouco caso. E eu me pergunto, como nós estamos nos dias de hoje? Porque nós não temos a arca, mas nós temos sim a presença do Senhor. E como nós estamos tratando a presença do Senhor? Será que estamos tratando a presença do Senhor como Israel tratou? Nós queremos talvez... não queremos o Deus das bênçãos, mas estamos transformando o Deus das bênçãos nas bênçãos de Deus. Nós queremos então as bênçãos do Senhor, mas não queremos o Deus das bênçãos, como Israel estava fazendo, agindo com a presença do Senhor como se fosse um amuleto que daria uma bênção a eles, mas eles não se importavam com aquela presença do Senhor, não se importavam com a arca. Como nós estamos tratando a presença do Senhor? Será que é a prioridade de nossas vidas? Será que é de fato aquilo que nos consome dia a dia, adorar ao Senhor? Ou nós não estamos mais olhando para a presença do Senhor com aqueles olhos do primeiro amor? Ou será que precisamos voltar a esse primeiro amor? Como estamos tratando a presença do Senhor? Como estamos tratando o Espírito Santo? Nós precisamos olhar para nossas próprias vidas e entender que nós não podemos tratar a presença do Senhor como algo simples, como algo que nós usamos e descartamos no momento que nós precisamos, e assim nós fazemos pouco caso. Mas, continuando, nos dias de Davi, então, a arca estava lá no local, e quando ele assume como rei, a primeira coisa que ele faz é: vou trazer a arca. Eu preciso trazer a arca. Um dos primeiros atos reais de Davi foi trazer a arca de volta. E ele traz a arca, então pede para que o seu povo traga a arca com festas, com celebração, com dança, numa procissão que provavelmente foi inesquecível para eles, né? Até porque da primeira vez eles fazem de forma errada e uma pessoa morre, né, colocando a mão na arca, algo que não poderia se fazer. Mas então, depois, passado um tempo, Davi entendeu o que deveria ser feito e trouxe a arca com alegria, trouxe a arca com danças, algo, né, que ele fez e levou para Sião, a chamada cidade de Davi, e ali então ele ergue uma tenda e põe a arca do Senhor ali no centro. Então, diferente do tabernáculo de Moisés, agora nós temos a arca,
Nós não temos utensílios, não temos... Davi, inclusive, introduz algo diferente que não existia antes de Davi. A adoração ela era simplesmente baseada em sacrifícios de animais. E agora, quando Davi cria este tabernáculo dele, ele diz: não, nós precisamos fazer uma adoração diferente, uma adoração onde nós possamos adorar a Ele, em espírito e em verdade. E ali, Davi começou a colocar levitas em turno, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em volta da arca, simplesmente cantando: o Senhor é bom, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom. Davi introduz esta adoração. E quando nós olhamos para todas estas coisas, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o templo reconstruído por Esdras, que era depois reformado por Herodes, o templo que era do templo de Jesus. E nós percebemos que, embora estes templos tinham coisas suntuosas, algo maravilhoso, imagine um templo feito com detalhes em ouro, e todos os utensílios que estavam lá eram de ouro, também de prata, tudo ali valia muito dinheiro, tudo ali era impressionante, era uma obra de arte. Embora eles todos fossem bem elaborados, fossem bem construídos, com atividade e funcionamento impressionante, Deus, Ele não menciona nessa passagem que nós lemos que Ele tinha saudade daqueles tempos. Aliás, o último deles, o templo de Herodes, que foi reformado por Herodes, Jesus ele fala: não vai ficar nem pedra sobre pedra deste templo. E até hoje realmente não existe pedra sobre pedra daquele templo. O que Jesus estava dizendo será descartado. Esse templo será descartado. Não é isso que eu quero. Quando Jesus morreu, então, o véu se rasgou. Nós sabemos a história, sabemos a obra do Senhor. O véu se rasgou, a presença de Deus estava confinada, que normalmente estava confinada ali ao Santo dos Santos, agora não estava mais confinada, porque o véu se rasgou através da obra de Jesus Cristo. E agora, como nós vemos, Estevão pregando em Atos 7, se vocês querem abrir, podem abrir, mas Atos 7, Estevão dizendo: olha, o Senhor não mora mais em casas feitas por mãos de homens, em templos feitos por mãos de homens. No passado, Deus morava então em tendas, em templos, mas hoje Deus mora nos nossos corações. Deus mora aqui em mim e em você. Nós somos o seu santuário, Ele habita em nós. Mas o que eu quero trazer, porque isso já é um fato conhecido por todos nós, o que eu quero trazer é que quando Deus olha para aquela velha aliança, onde Ele tem lá o tabernáculo de Davi, Ele não olha para Moisés, Ele não olha para o tabernáculo de Moisés, Ele não olha para o templo de Salomão glorioso, Ele olha para o tabernáculo de Davi. Ele diz: eu tenho saudade daquela casa. A minha casa predileta, a minha casa favorita era a casa de Davi, era o tabernáculo de Davi. Isso não significa, nós lemos que Ele reconstruirá, não significa que Ele fisicamente, literalmente vai reconstruir o tabernáculo de Davi. Não significa que Ele queira confinar novamente a sua presença a este tabernáculo, ou um ambiente físico como esse. Não muda o fato de que Ele mora em mim e em você. Mas o que Deus está dizendo é que aquilo que existia lá, naquela casa, em uma delas, talvez a menor, a menos suntuosa, a menos gloriosa, a menos pomposa, com menos riqueza, naquela eu quero de volta o Espírito que havia lá, nas pessoas que estavam naquela casa. E é o que serve para nós, para ser aplicado nos dias de hoje. Quem somos nós? Os olhos do Senhor, eles são atraídos por quem tem o mesmo Espírito do tabernáculo de Davi. A verdade é que Deus estava dizendo: olha, eu não quero a estrutura física, não, eu quero a beleza, não quero a beleza de um prédio, mas eu quero o Espírito que Davi tinha, eu quero o Espírito que aquelas pessoas tinham, de adorar ao Senhor. E Ele não está dizendo que nós vamos ficar nesse local físico, não, mas que precisamos do coração de Davi. Normalmente, nós falamos de Davi. Davi foi um homem cheio de pecados, ele foi um homem cheio de problemas, mas ele foi um homem que foi chamado de segundo o coração de Deus. Nós precisamos entender que ele era chamado
O homem segundo o coração de Deus, porque ele era fascinado pelo Senhor. Ele escreveu, ele disse no Salmos, número 27, número 4, olha, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi era alguém fascinado pelo Senhor. Davi era alguém que amava o Senhor de todo o seu coração. Mesmo ele sendo falho, sim, ele era falho, era pecador, sim, mas ele amava, ele era fascinado pelo Senhor. Ele que introduziu a adoração 24 horas por dia ali pelos levitas, algo que não existia antes. E, obviamente, a razão que ele era segundo o coração de Deus não era somente porque ele era um cantor, um compositor, um músico, não, mas sim também porque ele amava ao Senhor, ele queria estar na presença do Senhor. E quando o Senhor olha para trás, ele diz, eu quero de volta aquele coração que Davi tinha lá no seu coração. E Davi, um homem fascinado pelo Senhor, alguém que tinha no seu coração buscar ao Senhor, não por interesses, não porque ele queria algo do Senhor, ou não até mesmo por obrigação. Ele estava buscando o Senhor porque ele era fascinado pelo Senhor. Ele tinha um interesse genuíno em estar na presença do Senhor, em estar naquele lugar. O único lugar que ele podia encontrar a presença do Senhor, lá genuinamente, era na arca, na tenda, no tabernáculo. Ele diz, olha Senhor, eu quero morar todos os dias na tua presença, para que eu possa te conhecer, e para que eu possa contemplar as tuas belezas, e para que eu possa me aprofundar mais em ti. Ele não fazia nada por obrigação, ele não estava lá por obrigação. Até porque alguns de nós, que buscamos a Deus, buscamos por necessidades, buscamos às vezes até por obrigação. É só contar, cadê o irmão Lagares? Só contar quantas pessoas tem na nossa oração realmente de manhã. Quantas pessoas buscam ao Senhor diariamente de fato. A geração de Eli, que perdeu a arca. Na hora do aperto, na hora da derrota, tentaram trazer a presença do Senhor, tentaram buscar a presença do Senhor desesperadamente, porque precisavam de algo, tinham uma necessidade ali de vencer a batalha. Eles não usaram a presença do Senhor para adorá-lo, não usaram a arca do Senhor para buscá-lo, não usaram a arca do Senhor para reverenciá-lo, não usaram para conhecê-lo mais ou melhor. Eles usaram simplesmente como talismã, dizendo, quem sabe Ele vai resolver nosso problema. Quem sabe o Senhor vai resolver o nosso problema. E uma vez que não resolveu, ninguém mais se importou com a arca, onde ela estava, o que fazer, como ganhar a arca. E nem mesmo quando ela voltou à nação de Israel, eles não se importaram. Nós percebemos que este não era o coração de Davi. Que o coração de Davi era centrado na presença do Senhor. Ele coloca a arca no centro do tabernáculo. Ele diz aos levitas, ninguém vai pedir nada. Ele diz, olha, nós vamos permanecer aqui adorando 24 horas por dia ao Senhor, 7 dias por semana. Vocês vão fazer isso. E é isso que os levitas fizeram. Davi era um adorador por excelência. E não, como eu falei, apenas pela sua habilidade musical, mas porque ele tinha um coração que buscava o Senhor pelo amor e pela sua fascinação do Senhor. Ele tinha o desejo de conhecer a Deus. Alguém que queria morar no seu santuário todos os dias da sua vida, para contemplar a formosura. Davi era assim. O que me atrai a querer estar nesse lugar é a pessoa do Senhor. Era isso que Davi pensava, muito provavelmente. Era assim como Davi se sentia, muito provavelmente. Eu quero estar naquele lugar, eu quero estar na igreja, eu quero estar com meus irmãos, porque a presença do Senhor está ali. Porque o Senhor está ali. Porque eu anseio conhecê-lo, eu anseio ter mais do Senhor. Como é bom quando nós nos juntamos com irmãos e amigos que falam do Senhor, que vivem do Senhor, que nos levam a pensar, não, eu quero estar mais na presença do Senhor. Eu quero ser como aquele meu irmão, que quando eu falo com ele fala do Senhor, e ele só fala do Senhor, e eu preciso ser como ele, e eu quero estar mais no Senhor.
por causa de Deus. As palavras em Atos, o que Deus está dizendo é: eu continuo esperando o desejo. Eu não quero que vocês dobrem os seus joelhos para me buscar simplesmente porque é necessário, simplesmente porque vocês estão fazendo um ritual. Eu quero o desejo do coração de vocês a me buscar. Eu quero que vocês sinceramente me busquem, verdadeiramente me busquem, e tenham interesse genuíno na minha pessoa. É como eu e você, como nós também. Quando nós estamos conhecendo alguém, quando nós estamos criando uma amizade, nós, é claro, precisamos conhecê-la genuinamente, essa pessoa. E nós queremos que as pessoas nos conheçam genuinamente também, que tenham interesse genuíno em estar conosco. Assim é Deus. Ele tem interesse que nós tenhamos interesse genuíno nele. É isso que Ele quer. Na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, o Senhor, Ele claramente confronta as pessoas de Éfeso e dizem: olha, vocês têm uma performance muito alta, vocês fazem muita coisa, vocês são muito bons em tudo, mas tem uma coisa que eu tenho contra vocês: vocês deixaram o seu primeiro amor. Vocês perderam aquele primeiro amor. Vocês perderam o interesse genuíno de estar na minha presença. Isso que o Senhor fala à igreja de Éfeso. Ele disse: eu conheço as tuas obras, eu sei da tua perseverança, eu sei do teu labor, eu sei do que vocês fazem. Vocês são show de bola, vocês trabalham impecavelmente. Mas onde está o primeiro amor? Onde está o primeiro amor? Se amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força era algo tão importante, que foi o mandamento do Senhor no Antigo Testamento e foi repetido por Jesus no Novo Testamento, dizendo que este era o maior de todos os mandamentos: amar ao Senhor de todo o coração, entendimento e força. Nós precisamos entender o quão importante é fazer isso em nossas vidas. Precisamos entender o quão importante é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E eu trago essa mensagem porque nos dias de hoje há tanta distração das nossas vidas, há tantas coisas que tentam nos tirar o tempo de presença do Senhor. Olhe para você, feche seus olhos neste momento e pense: quantas vezes eu tive vontade de estar na presença do Senhor nesta semana? Quantas vezes eu me peguei desejando ler a palavra do Senhor, porque um fogo estava ardendo no meu coração? Quantas vezes eu precisei dobrar o meu joelho, porque eu não podia aguentar mais quanto tempo fora da oração, buscando o Senhor? Pergunte a você mesmo: quantas vezes algo que apareceu na sua vida, um afazer, uma atividade, algo simples talvez, algo que nem é pecado, mas quantas vezes isso tirou você da presença do Senhor? Ou pergunte a você: como está o seu coração? O que tem tomado o lugar do seu coração, o lugar de Deus? Porque muitas vezes nós começamos com coisas pequenas e aquilo ali vai tomando o lugar no nosso coração. Nós já precisamos então ter aquilo para que a nossa alegria ela seja completa. Mas o que o Senhor quer é que a nossa alegria seja completa nele, que a nossa alegria seja completa na presença dele. O maior anseio do Senhor é ter uma relação tão íntima conosco, que nós possamos de fato viver os planos dele, viver os projetos dele, viver aquilo que ele tem para nós. O maior anseio do Senhor é que nós possamos ter esse mesmo coração de Davi, o mesmo coração de Davi, que buscava o Senhor para saber quem ele é, para conhecer quem o Senhor é, e não porque ele pode me dar isso e aquilo, e não porque ele pode resolver esse ou aquele problema, mas por quem ele é. Amém. Quero chamar um grupo de louvor já aqui para nós finalizarmos. Nós precisamos entender o quão forte é isso, porque quando nós estamos enraigados
neste viver, neste coração de Davi, quando nós estamos vivendo desse jeito. As coisas que vêm para nossas vidas, as coisas que aparecem, os problemas, as lutas, elas não vão nos tirar da presença do Senhor. E mesmo coisas que o inimigo coloca na nossa vida, que não são muitas vezes pecado, mas que nós temos que fazer, ou que nós escolhemos fazer, isso não vai nos tirar da presença do Senhor. Amém. Nós precisamos viver o nosso coração voltado ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero te perguntar, primeiro, se você sabe quantos aqui podem levantar a mão, se você quiser, mas tem o Senhor no seu coração. O Senhor vive no seu coração. O Senhor mora no seu coração. O Espírito Santo mora no seu coração. Amém. Eu quero convidar aqui à frente, você sente que o seu coração, o Espírito Santo já está perdendo lugar, talvez, ou o Senhor já está perdendo lugar para alguma coisa. Eu convido você a estar aqui à frente para orarmos, para que nós possamos juntos vencer isso. Mas talvez você que tem o coração do Senhor, mas quer se aprofundar mais no Senhor, quer ver mais do Senhor, quer realmente ter um coração segundo o coração de Deus, como era Davi, voltado ao Senhor, voltado àquilo que é a presença do Senhor, que é o Senhor, que é a pessoa do Senhor. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Nós, Senhor, precisamos de Ti. Que nós somos falhos, Senhor. Não importa, Senhor, o que aconteça, nós continuaremos, Senhor, seres humanos, continuaremos falhos. Nós somos tão suscetíveis ao pecado, tão suscetíveis, Senhor, a Deus, sair da Tua presença, Deus. Mas eu quero orar, Deus. Aleluia. Quero orar, Senhor, junto com todos.